aqui falar com vocês sobre os últimos livros que eu tenho lido por aí nesses últimos 3 meses. Mas não vai se empolgando não, porque tem muito pouca coisa pra gente falar aqui. Muito bem, gente, desde que eu vim morar nesse país, eu estou passando por um processo de adaptação um pouco complicado, porque eu achei que eu não estava passando por esse negócio de complicação aqui, mas eu acho que eu tô. Desde que eu cheguei aqui no Chile, eu não consigo ler livros porque eu estou de ressaca literária. Uma ressaca que se recusa a me deixar. Ela se apegou a mim de um jeito que, nossa senhora. Vim aqui hoje conversar com vocês sobre os livros que eu li nos meses de agosto, setembro e outubro. Mas eu já adianto que de 3 meses eu li 4 livros. Vou começar falando aqui do mês de agosto, que nós fizemos um projeto maravilhoso aqui neste canal. Nós lemos juntos o Golem e o Gênio, da Darkside, que é essa editora maravilhosa, escrito pela Helene Hacker, outra escritora também que eu gostei bastante de conhecer. Nós tivemos uma interação muito legal. Nós fizemos um grupo no Facebook no qual a gente conversava todos os dias sobre os capítulos que a gente estava lendo, as impressões que nós estávamos tendo do livro. Gostei bastante de fazer esse projeto com vocês, porque todos os projetos de leitura em conjunto são sempre muito legais, que a gente tem essa interação bem mais intensa e consegue conversar praticamente todos os dias. Mas falando sobre o livro, eu gostei bastante desse livro. Embora, pra dizer a verdade, eu tenha criado algumas expectativas na minha cabeça. Eu esperava que fosse uma história bem diferente do que a gente leu. Eu gostei bastante da história, achei que foi muito legal ela abordar a cultura arábica e a cultura judaica. De uma forma geral, foi bem interessante pra gente poder conhecer um pouquinho mais e saber um pouco dos mitos, como é que é a questão do Golem, como que é a questão do gênio, onde o gênio mora, o que eles fazem, onde habitam. Então foi bem interessante conhecer todo esse mundo novo que ela trouxe pra gente. O livro é todo ambientado em Nova York, nos anos 20. No ano passado eu pude fazer uma viagem pra Nova York e ver Nova York com os meus olhos hoje e pensar em Nova York nos anos 20 é bem louco, é bem legal, muito interessante. Então eu gostei bastante da história. Assim que a gente começou o projeto, nós descobrimos que Golem e o Gênio não é um livro único. Na verdade, ele vai ter uma continuação. E embora seja possível você ler como um livro único, apenas com o final aberto, mas é óbvio que no final você sente aquela falta de saber o que vai acontecer nos próximos capítulos e tal. Pra Golem e o Gênio, eu dei 4 estrelas e dei 10 estrelas pra toda a nossa interação e todo o nosso projeto, que foi muito maravilhoso. Muito bem, no mês de agosto, aproveitei o final do mês e fui fazer uma viagem para o Brasil porque era aniversário de Mames, então fui ficar com Mames no aniversário dela. E isso fez com que eu não li mais nada, né? Mas também quando cheguei ao Brasil, tinha lá um pacotinho maravilhoso da Companhia das Letras, que me mandou a versão nova do livro do Rafael Montes, Suicidas, que foi um dos livros que eu gostei bastante de ler. Eu gosto muito do Rafael. Eu acho que o estilo de escrita dele é muito gostoso de ler. A leitura flui de uma forma que você lê bem rapidinho. Então, já pensando nisso, eu aproveitei que estava no Brasil. Já comecei a ler lá para não ter que trazer mais uma coisa pra cá, né, e ficar aqui depois na estante. Eu já comecei a ler os Suicidas lá e terminei de ler lá também. É uma leitura bem gostosa. Não foi um dos livros meus preferidos do Rafael. Eu já li, fora Suicidas, eu já tinha lido O Jantar Secreto e O Vilarejo. E O Vilarejo, ele continua sendo o meu livro preferido até o momento, porque eu achei muito fantástico os contos e como a coisa aconteceu no final. Então eu fiquei bastante impactada. Foi o primeiro livro que eu li do Rafael Montes. Como eu já tinha lido esses 2 livros antes, eu acabei já me acostumando que no final do livro o Rafael sempre vai trazer pra gente um negócio lá que vai mudar completamente tudo que a gente leu. Então, pensando nisso, eu já fui lendo Suicidas, já meio que aguardando que isso fosse acontecer. Então, no fundo, acabou não sendo uma surpresa pra mim, mas eu gostei do mesmo jeito. Eu gosto do Rafael que ele trata os seres humanos dos livros dele como seres humanos de verdade. Então ele traz pra gente essa coisa bem crua, essa coisa bem ruim da humanidade. Então eu acho bem interessante, porque acaba sendo um pouco de contraponto do que a gente costuma falar pras pessoas, né? Por exemplo, quando a gente vê alguma pessoa fazendo algumas crueldades, a gente chama essa pessoa de desumana, como se o fato dele ser um ser humano faz com que ele tivesse automaticamente empatia e se importasse com o próximo. E a gente sabe que não é muito bem assim, né? E as pessoas que são desumanas são pessoas que não têm essa questão de humanidade, não têm essa questão de se importar. E
O que o Rafael traz, no meu ponto de vista, é exatamente pessoas normais, pessoas que são como eu e como você, que tem um lado ruim e um lado bom, tem as suas motivações aí. E para Suicidas eu também dei nota 4. E começou o mês de outubro, o mês de Halloween, e eu queria ler uma história que fosse um pouco mais, digamos, meio... Não é terror, né? Porque a gente sabe que a gente não gosta muito de terror aqui, né mesmo? Inclusive já fiz 2 vídeos aqui no canal mostrando pra vocês como participar de maratonas de terror sem gostar de terror, porque eu faço vídeos de quê? Terror para cagóis. Se você não conhece, eu vou deixar aqui em cima pra você. E esse ano eu escolhi voltar ao meu autor preferido do ano passado, que foi Josh Malerman, e resolvi ler Piano Vermelho. No ano passado eu gostei demais de ler O Cacho de Pássaros, foi um dos meus livros preferidos do ano, né? Achei que o Piano Vermelho ia ser o quê? Um negócio desse, né? Piano Vermelho já vai contar uma história um pouco diferente. São alguns músicos que também já serviram ao exército há algum tempo atrás, na Grande Guerra. E eles são chamados pelos militares novamente porque existe uma coisa que está acontecendo no deserto, que é um som absurdo e maluco e louco lá, que é capaz de desativar qualquer tipo de arma. Então eles acham que isso pode ser uma arma em potencial contra os Estados Unidos. Por conta disso eles chamam esses músicos que já serviram ao exército, então eles já estão militarmente aculturados, e levam eles lá pro deserto para eles poderem identificar a origem desse som. De onde esse som vem, o que ele tá fazendo, por que ele faz o que ele faz. E esses caras vão até o deserto lá pra poder descobrir isso. E aí vai acontecer a treta tudo e... né? Gostei desse livro? Gostei. Só que achei um pouco estranho e talvez não tenha entendido muito bem a explicação do que é o tal do som. Esse livro vai ser narrado em 2 tempos diferentes. Vai contar um pouco sobre o que tá acontecendo agora com um dos personagens principais e o que aconteceu para que esse personagem principal esteja onde ele está. Isso é um problema? Nem um pouco. Eu gosto de narrativas assim, que faz com que a gente consiga construir o que aconteceu até o final do livro. O único problema pra mim foi que as coisas vão acontecendo, algumas coisas não tem muita explicação. Só porque é assim que funciona. E outras coisas que tem explicação, eu não entendi muito bem. O personagem está vivenciando alguma coisa lá, X, e ele tem uma medicação que ele tem que tomar. Essa medicação faz algumas coisas com ele. Não tem explicação de como é que isso acontece. Até aí tudo bem. Aí ele vai explicar por que o som faz o que o som faz. E aí a explicação que ele dá, você fica meio tipo... Eu me senti um pouco a Glória Pires no Oscar lendo esse livro aqui. Eu dei nota 3, mas eu não sei se eu fiquei muito animada. E ainda no mês de outubro eu descobri que a minha amiga estava lendo Origem, de Dan Brown. E aí o que aconteceu? A pessoa ficou o quê? Nervosa, né? Porque eu tava ansiosa pra ler esse livro e quis aproveitar que a minha amiga tava lendo pra gente poder ler junto. Aqui a gente vai ter uma história um pouco diferente do Robert. A gente tá muito acostumado a ver o Robert Langdon sendo chamado pra resolver algumas coisas, né? Dessas teorias da conspiração, de Santo Graal, de Illuminati, essas coisas assim. E ele, como um grande simbologista, né, de Harvard, de professor, que entende tudo sobre pinturas clássicas e essas coisas todas aí. Gente, desculpa o nariz vermelho de rena, mas é porque tá coçando demais, eu sou muito alérgica hoje. E aqui o que eu achei mais legal de Origem foi exatamente o contrário. Foi o Dan Brown colocar o nosso Robert Langdon pra interagir com arte moderna, pra interagir com arte contemporânea e todas as modernidades que hoje em dia a tecnologia tá trazendo pra gente. Os personagens secundários, que é o personagem no qual o mistério todo é envolvido, é um futurólogo, e essa é uma profissão bem interessante, bem diferente e bastante nova, inclusive. Com relação a isso, eu gostei bastante da história. E o único problema pra mim foi que a história, muitas vezes, ela era um pouco previsível pra mim. Então, assim, você já... Claro, o Dan Brown, ele tem um poder de escrita muito gostoso pra mim, porque a escrita dele funciona muito pra mim. Por mais que todo mundo fale, ele tem fórmula e tal, gente, eu não me importo com essas coisas. Desde que eu me divirta lendo, eu não me importo. Então eu gostei bastante da leitura. É aquela leitura que você termina um capítulo, já quer engatar no outro, já quer ler tudo rápido e tal. Mas essa coisa da previsibilidade me incomodou um pouquinho. Mas enfim, eu gostei do livro. Não achei que foi um livro de 5 estrelas, eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Mas foi um livro bem divertido e que provavelmente as pessoas que gostam do Robert, que gostam do Dan Brown, vão gostar também. Então eu gostei, me diverti, mas achei que podia ser um pouco diferente. Muito bem, gente, esses aqui foram
os livros que eu li nesses 3 meses. Como eu já conversei com vocês uma vez aqui no canal sobre ressaca literária, então se você não viu esse vídeo eu também vou deixar aqui em cima. Eu acho que quando a ressaca literária vem, a gente tem que deixar as coisas fluírem do jeito que elas estão fluindo. Então, se eu li um livro por mês ou 2 livros por mês, pra mim tá super de boa, eu não me importo muito. Eu foquei, na verdade, em ver séries e atualizar os meus filmes. Stranger Things, não é mesmo? Foi lançado e isso não podia ser ignorado, minhas senhoras e senhores. Mas me conta aqui embaixo quais foram os livros que você leu nesses tempos que nós já estamos falando por aqui sobre leituras. E não esquece de deixar aqui a sua receitinha para se livrar dessa ressaca literária chatinha, né? Que tá aqui no nosso coração. Não esquece também que se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo, gente.